Olá, boa tarde, boa noite. Bom, hoje eu vou falar sobre duas sessões que podem ser cobradas na estrutura do projeto de mestrado da sua seleção. Então, fica ligadinho aqui, que eu vou te falar sobre, especialmente, a sessão de cronograma e a sessão de orçamento. Então, é possível que essas duas sessões sejam cobradas, né? Elas sejam cobradas na estrutura, em edital do teu processo seletivo de mestrado. E aí eis a grande questão, porque muitas pessoas têm problemas, né, em definir exatamente o que é o melhor cronograma ou o que é um orçamento para uma proposta de pesquisa de mestrado. Então eu vou detalhar, fazer aqui algumas observações para vocês, caso seja cobrado isso em seleção para vocês. Vão mandando aí para os amigos de vocês, clica no aviãozinho. Lembra sempre que tem o meu canal do YouTube e os meus canais no Telegram, se você ainda não tá. E eu esqueci de falar para vocês, mas está rolando o sorteio de uma sessão individual de mentoria comigo. Vai ser no sábado, tá? O sorteio da sessão de mentoria. Então, se você é seguidor novo, ainda não se ligou, aqui no meu feed do Instagram tem um banner lá do sorteio. E é só você marcar 3 amigos que você já, e curtir, obviamente, e me seguir, você já está concorrendo a essa sessão de mentoria individual. Lembrando sempre que eu não tenho vagas para sessões externas, né? Se hoje você quiser fazer uma mentoria comigo, eu não tenho mais vaga. Mas eu reservo um horário para esse sorteio. Todos os meses eu faço um sorteio de mentoria para vocês que me seguem, né? Um presente meu para vocês. A Rafaela tá aí, tá aí torcendo para ser sorteada. A Cláudia, hashtag MestreMPM. Toda vez que vocês lerem assim, o hashtag MestreMPM, é algum aluno meu, tá? A gente tem esse código de se comunicar nas redes sociais. Eu saber que são eles, são alunos do curso. Osmar tá aí, Maiana, Carolina Neiva. Carolina, vi tua mensagem, mas foi um pouco antes de eu entrar. Até me atrasei aqui, que aconteceu um imprevisto, mas eu vou te responder daqui a pouco. Vamos lá, gente, falar sobre isso. Marli tá aí. Então, essa é a estrutura do projeto. Muitas pessoas me perguntam, professor, como que é a melhor estrutura de um projeto? Deixa eu fixar aqui o tema da live, que eu esqueci. Eu entrei atrasado e esqueci de fixar o tema da live. Então, a Cris demorou para Demorei para cortar o cabelo. Eu cortei o cabelo de manhã. Aí dizem que quando você corta o cabelo, você perde as forças. Aí eu perdi as forças e dormi. Aí dormi um pouco mais do que eu esperava. Por isso que eu atrasei. Fui tomar banho, sabe? Rosana tá aí, que legal. Rosana, eu tenho que responder tua mensagem. Vou responder, tá bom? Eu tava falando agora há pouco pra Carolina. Também tem uma mensagem dela que não deu tempo de responder. Hugo, Luiz... Então vamos lá, vou falar sobre sessões especiais do projeto de pesquisa, tá? Existem projetos que fogem àquela estrutura clássica, introdução, objetivo, introdução com problema, justificativa, hipótese, aí em seguida vem uma sessão de objetivos, em seguida uma sessão de metodologia. Então, por exemplo, tem alguns projetos que já cobram a sessão de resultados esperados, né? Eu já comentei, acho que aqui ao longo da imersão, sobre a questão dos resultados esperados. Pode ser que até sexta-feira eu comente um pouco mais. Mas hoje, especialmente, eu vou falar dessas duas sessões que eu considero como sessões especiais dentro do estudo de um projeto, que é a sessão de cronograma e que é a sessão de orçamento. Por que eu falo que elas são especiais e por que eu resolvi falar especificamente delas na live de hoje da imersão? Porque para além do projeto que você vai escrever e mandar, entregar na seleção e defender, pode ser que no teu projeto isso não seja cobrado, porque uma maioria dos projetos acaba não cobrando essas sessões, tá? Isso é muito relativo, mas eu tenho visto mais recentemente os editais cobrando pelo menos a sessão de cronograma. Mas se você, na sua seleção, não for cobrado essas sessões de tipo, além de introdução, problema, justificativa, objetivos, metodologia, se não for cobrado a sessão de cronograma e a sessão de orçamento,
é importante que você, candidato à seleção, que você tenha isso em mente, tá? Por quê? Eu sempre falo aqui para vocês, olha, mesmo que não seja cobrado um projeto, mas você tem que ter uma proposta em mente. Mesmo que no teu projeto não seja cobrado uma sessão de cronograma ou de orçamento, você tem que ter a noção de como que vai ser a tua estadia dentro desse mestrado, como que vai ser a tua pesquisa em relação a tempo, ter essa noção, e também da questão dos gastos, porque certamente na tua seleção você vai passar por quê? Você vai passar por uma entrevista, né? Olha, a Rosana que está aqui comigo, que vai fazer entrevista daqui a alguns dias. Então, é importante que você tenha isso em mente, mesmo que o teu projeto não tenha cobrado cronograma e orçamento, porque você vai passar por uma entrevista, ok? Então, vou colocar aqui alguns pontos dessas duas sessões que eu acho que é importante que você tenha isso claro, tá? Tanto para você construir essas sessões, se for cobrado no teu projeto, em edital, como para você ter isso guardadinho, né? Aquela nossa carta na manga, quando a gente vai, por exemplo, para uma entrevista, vai encarar a banca, vai passar por uma sabatina. Então, sobre esses dois pontos, eu vou trazer aqui fazer algumas observações. Eu estou vendo que vocês estão colocando algumas perguntas. Fica mais fácil para mim, depois, no final da live, responder as perguntas quando vocês colocam aqui na caixa. Tem um negocinho de interrogação. Você clica e você pode digitar a tua pergunta, tá? Porque aí não fica muitas perguntas que eu acabo me perdendo. E aqui não, fica tudo mais organizado para mim, beleza? Podem deixar as perguntas de vocês, eu respondo. Mas fica mais fácil para mim quando vocês digitam aqui na caixinha de perguntas, na interrogação, ok? Então vamos lá. Como sempre, né, aprendi a fazer projeção aqui de slide. Me botei aqui no costume. Eu vou tirar por enquanto os comentários, tá? Desativar para vocês conseguirem visualizar. Então vamos lá, cronograma e orçamento. Esqueci de colocar a referência, mas isso é um recorte do Richardson, do livro do Richardson, Como Elaborar um Bom Projeto de Pesquisa, ok? Quem estiver participando da oficina Mestrado Aprovado vai ter um pouco mais desse material. Eu estou só dando um spoiler para vocês. Lembrando que a oficina começa na segunda-feira, mas precisa estar inscrito. Então, cronograma e orçamento. O que o Richardson fala sobre esses dois pontos? Ele fala o seguinte: preparar a pauta do trabalho mensal ou semanal, incluindo. Então, é importante quando você vai sentar para construir o teu cronograma e também teu orçamento, porque as duas coisas conversam, é você sempre fazer essa projeção das atividades ou dos gastos, primeiro semanal e depois mensal, para depois você ter condições de projetar, por exemplo, para os 24 meses do mestrado. Por exemplo, eu sei que na minha pesquisa, digamos que ela é experimental, eu tenho um gasto semanal de tanto. Por quê? Porque em uma semana eu preciso fazer 2 experimentos, 2 atividades em laboratório, 2 atividades práticas, e existe esse gasto. Então, se eu parto do cálculo, né, do que eu preciso gastar semanalmente, a partir do que eu preciso fazer semanalmente, e depois eu projeto para o mês, e depois eu projeto para os 24 meses, eu consigo ter esse orçamento mais próximo da realidade realmente do que eu vou ter como gasto na minha pesquisa de mestrado, tá? Se a minha pesquisa de mestrado ela tiver gastos. Mas eu já adianto para vocês que toda pesquisa de mestrado sim vai ter os seus gastos. Seja um alto gasto, seja um gasto baixo, mas você sempre vai ter que desembolsar alguma coisa para fazer a tua pesquisa. Por exemplo, a minha pesquisa ela é 100% teórica. Então eu não vou ter gasto porque ela não é de campo, porque ela não é experimental, eu não preciso de laboratório, de insumos, materiais. Não preciso. Aí é que você se engana. Porque por mais que a tua pesquisa ela seja apenas 100% teórica, digamos que a tua pesquisa ela é uma revisão sistemática, enfim, você vai ter sim um gasto. Qual é o gasto que você vai ter desse tipo de pesquisa teórica? Por exemplo, eu precisei comprar um livro,
tá? Então isso é um gasto. Eu precisei, por exemplo, ir na biblioteca para emprestar o livro. Você teve um gasto de deslocamento até essa biblioteca. Eu precisei, eu não sou vinculado à instituição, então eu precisei pagar por um artigo. Então você teve um gasto. Eu precisei fazer fichamentos, eu precisei fazer resumos. Eu não fiz isso em computador, porque eu sou uma pessoa tradicional e eu faço isso à mão. Então eu tive um gasto também de material com isso. No fundo, você vai ver que, por mais que você imagine que a tua pesquisa não tem gasto, ela sim vai ter gastos. Até mesmo, por exemplo, gastos com a internet, enfim. Toda pesquisa que é de gabinete tem o gasto do funcionamento desse gabinete. E você precisa entender isso, para que você não cometa essa gafe, esse erro, de se te perguntarem se tu vai ter gasto, se tu não vai ter gasto, você dizer que não vai, porque tua pesquisa é 100% teórica. Apenas raciocínio sobre como que é você na prática. Eu sempre gosto de falar assim, olha, imagine você executando a pesquisa, te visualiza no futuro, fazendo a pesquisa. Então, você saiu da tua casa, então você entrou na tua sala, sentou na tua mesa, no teu escritório, te imagina fazendo a pesquisa e o que você precisa para executar essa pesquisa. E aí você consegue fazer tanto do teu cronograma quanto do teu orçamento o mais próximo possível da realidade, né? E eu sempre gosto de falar assim, quando você se imagina fazendo as coisas, fazendo a pesquisa, estando lá dentro do mestrado, executando a tua proposta de pesquisa, você também está se visualizando. E aí isso é um trabalho mental que vai te ajudar, por exemplo, no controle da ansiedade. Enfim, você vai mais seguro para o processo seletivo, porque você já se visualizou. Você não está só com medo. Mas eu não vou tocar nesse assunto hoje, tá? Planejamento de pesquisa. Por que isso é cobrado de você? Né? Caso, por exemplo, o cronograma seja cobrado de você. Perdão. É porque a banca, que é, por exemplo, o avaliador do projeto, ou na hora da entrevista, a banca ela vai querer saber se você é uma pessoa planejada, se realmente você tem noção da pesquisa na questão do tempo. Porque eu falo para vocês sempre, o mestrado ele é 2 anos, ou seja, 24 meses. Mas 24 meses passa assim, voando. E aí você que se engana achando que tem muito tempo. E, gente, experiência própria. Eu já fiz mestrado 2 anos, doutorado 4 anos. E quando a gente menos imagina, a qualificação está batendo na nossa porta e a gente fica desesperado. Se tiver alguém aqui que já é mestre, alguém que já está no doutorado, ou enfim, algum colega doutor, vai com certeza confirmar isso que eu estou falando. O tempo passa muito rápido. Então, se você não tiver esse planejamento, você vai bambear, você vai ter problemas. E eu sempre falo que assim, existe o mestrado, também o doutorado, ele não vai e ele não deve ocupar 100% da nossa vida. A gente convive na nossa casa, a gente convive no nosso trabalho, a gente convive entre os amigos, com a família. Então, assim, para além do que a gente faz habitualmente, a gente, quando entra dentro do mestrado ou doutorado, a gente vai fazer também esse novo curso, né? A gente vai reservar um tempo para isso. Mas a nossa outra vida, todos os aspectos da nossa vida não param. Então, se a gente não tem esse planejamento, a falta do planejamento vai fazer com que a gente acabe não dando o 100% ou então não se relacione bem nesses outros aspectos da vida, em casa, no aspecto social, com a família e também no nosso mestrado e no nosso doutorado. Então é como se fosse, se você não tem planejamento, é como se fosse aquela pecinha do dominó que cai e aí todas as outras vão cair em seguida. Então é por isso que você precisa ter um cronograma da tua pesquisa, um cronograma seu enquanto mestrando. E é exatamente pensando nisso que alguns processos seletivos cobram o seu cronograma em projeto, que é para saber se você é uma pessoa que tem planejamento e se o seu planejamento é o melhor planejamento para aquele programa. Então eu sempre falo assim, olha, como que eu vou fazer o meu melhor cronograma para o meu mestrado?
se você faz tudo aquilo que eu vou falando para vocês aqui na imersão. Se você estudou como que um programa é, se você tem uma noção de disciplinas, né? Eu falo para os meus alunos, olha, eu não estou preparando vocês só para passar no mestrado, mas eu estou preparando vocês para além disso, para que vocês saiam do mestrado. Então, os alunos eles têm um módulo onde eu explico como que é o funcionamento de um mestrado. Mas eu falo, vocês precisam estudar sobre como é o funcionamento do mestrado que vocês querem passar. Porque aí sim vocês vão conseguir fazer aquele cronograma show de bola que o avaliador vai bater o olho e vai dizer assim, então é essa pessoa que a gente quer aqui. A gente não quer o fulano de tal, o cicrano ou beltrano que fez um cronograma para constar. E aí isso é muito comum, né? Os candidatos, eles construírem cronogramas só para constar, orçamentos só para constar. Então não faça isso. É a pior roubada, é você querer achar que vai enrolar a banca, desmerecer essas duas sessões que podem ser cobradas do teu projeto, que se chama cronograma e que se chama orçamento, tá bom? Isso pode ser, por exemplo, o teu projeto é muito bom, você escreve muito bem, nossa, fulano escreve maravilhosamente bem, só que fulano não tem noção de como que é o funcionamento de um mestrado ou não tem noção de como que é a pesquisa dele. Então é uma pessoa que não tem planejamento, a gente não quer aqui. Bom, a elaboração de instrumentos, tá? É muito importante que você pense isso, na elaboração dos instrumentos. Eu vou acrescentar uma das coisas, para além dessa que o Richardson coloca no livro dele, que eu trouxe para vocês, que é o seguinte, o teu cronograma, ele também tem que levar em consideração não só a parte de campo da pesquisa, mas também a tua parte teórica do funcionamento do mestrado, tá bom? Por exemplo, é muito comum as pessoas colocarem nos cronogramas levantamento bibliográfico. Essa pessoa coloca do início ao fim levantamento bibliográfico. Tenha muito cuidado. Não é os 24, você não vai passar os 24 meses fazendo levantamento bibliográfico. Isso é um grande erro. Mas, quando que você faz o levantamento bibliográfico? Quando você está, por exemplo, cursando as disciplinas. No período de cursar disciplinas, você está fazendo o levantamento bibliográfico. Então, você pode, por exemplo, colocar no teu cronograma disciplinas obrigatórias optativas / levantamento bibliográfico. Por que eu gosto de também sugerir assim que você coloque no teu cronograma o período de você cursar disciplinas junto com o levantamento bibliográfico? Porque vai mostrar para o teu avaliador que você tem noção de como que o mestrado ele funciona, tá bom? Como que o mestrado ele funciona. A maioria dos cronogramas de projeto acabam esquecendo essa parte teórica que faz parte do funcionamento do mestrado, que é onde você cursa as disciplinas. Eu acho que digamos assim, é uma coisinha a mais que pode fazer a diferença na hora de um processo seletivo. Mas a observação que eu faço também, para você colocar ou não essa parte, é o seguinte, se for cobrado o cronograma no teu processo seletivo, existe isso em edital ou não existe isso em edital? Tá? Então você tem que ver isso também. Se existe ou se não existe isso em edital. Isso o quê? Estrutura. Se existe uma estrutura preconizada em edital. Lá diz quais são os itens do cronograma. Se lá tem dizendo quais são os itens do cronograma, aí você não inventa, você vai seguir à risca os itens que tá lá descrito nesse edital. Se não tem, se pede apenas um cronograma, daí você pode fazer isso que eu coloquei para você, tá bom? Quando você for sentar para construir o teu cronograma, por exemplo, você tem que lembrar disso aqui, que é a elaboração de instrumentos. Ao longo da pesquisa, você elabora vários instrumentos. Que instrumentos são esses? Bom, a gente elabora termo de consentimento livre e esclarecido, quando eu preciso trabalhar com seres humanos, a minha pesquisa envolve seres humanos, o termo de assentimento, o termo de anuência para empresas e tudo mais. Eu preciso elaborar, por exemplo, o meu projeto voltado para a plataforma Brasil, porque é a estrutura um pouco diferente. Eu preciso elaborar, por exemplo, algum documento para inserir em alguma plataforma tipo legal, exemplo, quem vai só fazer solicitação de autorização para coleta
em área protegida. Então, sei lá, você vai ter que pedir autorização para o IBAMA, vai ter que pedir autorização para... Se o teu conselho cobra de você alguma coisa, né? Por exemplo, cobra de você que você informe que está fazendo aquela atividade de campo, né? Esqueci agora o nome. No meu conselho ele tem um nomezinho que eu esqueci. Tá tanto tempo que eu não faço nada relacionado a isso que eu esqueci o nome. Mas enfim, você tem que elaborar alguns instrumentos a depender do tipo de pesquisa que você vai fazer, tá? E aí também tem um outro ponto dentro desse grupo, dessa coisa, desse momento que é a elaboração dos instrumentos, que é pré-teste dos instrumentos, né? A elaboração dos pré-testes. É muito comum a gente ver nos cronogramas as pessoas colocarem assim, coleta, aí depois coloca análise. Mas elas esquecem que antes de uma coleta, se você vai, por exemplo, trabalhar com entrevista, se você vai ter o objetivo de verificar a percepção, o conhecimento, o que as pessoas acham, enfim, as pesquisas mais voltadas para o uso da técnica de entrevista. Ou então, pesquisas que envolvem seres humanos, com coleta individual ou coletiva, né, de informação. Você precisa elaborar um instrumento e precisa fazer o pré-teste desses instrumentos. Tem muita gente que esquece de colocar isso nos seus cronogramas, né, a questão dos pré-testes. Quando você coloca o pré-teste no teu cronograma, né, a elaboração do pré-teste ou a aplicação do pré-teste também no cronograma, isso faz diferença, porque mostra para o avaliador que você sabe que é uma atividade obrigatória de quem faz pesquisa com esse tipo de técnica, que é você testar o teu instrumento de coleta de dados. Você simplesmente não pode ir com o instrumento pré-pronto, né, sem antes ter testado ele, e ir lá e aplicar e coletar esses dados, e depois, a partir desse instrumento que não teve nenhum tipo de teste, ele não passou, né, ele não passou por nenhuma avaliação prévia, eu poder concluir a minha pesquisa. E o avaliador já fica ligado. Então, essa pessoa sabe que toda pesquisa tem as suas fragilidades. E essa pessoa entende as fragilidades da pesquisa que ela está propondo aqui para a gente. Então, que bacana, legal. É uma pessoa que eu quero aqui para o meu mestrado. Tá? Seleção de amostra também. Colocar no cronograma que você sabe que vai ter um momento de seleção de amostra. Algumas pesquisas a gente acaba já definindo, né, em protocolo a questão das amostras, né? Algumas pesquisas especialmente quantitativas. Dependendo dos objetivos, você sabe que antes mesmo, até agora, se você pensar, antes mesmo do projeto aprovado e tudo mais, você consegue definir uma amostra. Mas existem pesquisas que não, que a definição da amostra vai depender de outros eventos, de outras coisas. E esses eventos vão acontecer ao longo do desenvolvimento da pesquisa, tá? Especialmente nas pesquisas quali, nas pesquisas quali-quanti, a definição dessa amostra, ela não nem deve ser batida ao martelo agora. Ela vai ser feita ao longo da pesquisa. E aí, se isso fizer parte da tua pesquisa, coloca isso também, porque vai fazer a diferença, tá? Lembro, sempre fazendo a observação aqui para vocês. E isso vai depender do que é preconizado em edital em relação a isso. E outra coisa, lembrando sempre, prof, isso não me interessa, isso não me importa, porque meu edital não pede que eu coloque cronograma. Importa sim, você colocar isso, você fazer isso agora, independentemente disso estar sendo cobrado em edital na estrutura do teu projeto, vai fazer completamente a diferença, tá? Porque é exatamente isso que faz com que você seja aprovado e o teu concorrente não. Ou que o teu concorrente seja aprovado e que você não. É o quanto você leva em consideração as coisas que realmente importam para a tua boa preparação. E é muito comum a gente falar, faça isso. E aí as pessoas falarem assim, eu já ouvi gente falar assim para mim, professor, mas isso não foi cobrado, deixa isso para depois. Porque a gente é imediatista, a gente só quer fazer aquilo que é cobrado.
porque isso vai dar trabalho. Ah, vai dar muito trabalho para mim, não vou fazer isso agora não. Se for cobrado, eu faço. Mas é a observação que eu coloquei para você aqui no início da live. Isso pode ser cobrado de você em algum momento do cara a cara com a banca. Seja numa entrevista, seja no momento de comunicação por e-mail, alguma coisa. Em algum momento, esses aspectos do planejamento da pesquisa vão ser observados de forma crítica pelo teu avaliador, mesmo que ele não te peça um cronograma, mesmo que ele não te peça um orçamento. Se você tem isso esboçado, se você tem isso escrito, esquematizado, você tem condições, né, de responder a qualquer tipo de pergunta e até mesmo de articular uma conversa com o teu futuro orientador. Vocês me perguntam muito isso, prof, eu preciso conversar, eu mando e-mail, eu me comunico, eu falo, olha, existem observações e observações assim em caps look, né? Em caixa alta em relação a isso. Também por conta de quê? Do que eu vou me comunicar? Como eu vou me comunicar com esse meu futuro orientador? A comunicação, se ela não for assertiva, você está indo para o buraco a tua aprovação. Porque é aquela coisa, eu quero muito conversar com o meu orientador para saber se ele acha que a minha pesquisa é legal, se a minha pesquisa não é, enfim. Eu quero ter esse feedback, eu quero saber como que é a temperatura da coisa. Ok, mas e aí? O que você sabe em relação em relação a planejamento, em relação à execução da pesquisa, em relação à viabilidade da pesquisa, porque orçamento é viabilidade da pesquisa. Viabilidade é um item essencial que eu preciso enxergar na justificativa do teu projeto. Você tem isso? Você tem essa noção? Não, eu não tenho. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Ah, tá, beleza, então. Então você não sabe o que a pesquisa passa, cadê o outro, chama o outro, e aí o outro vem, show de bola, com isso aqui na ponta da língua. Então é ele quem vai convencer, é ele que realmente vai ficar com a vaga. Tá? Então não desconsidere, leve isso em consideração, tudo isso que eu estou passando para você, porque isso vai fazer diferença. Pré-teste, seleção de amostra, elaboração dos instrumentos definitivos. Você primeiro fez o pré-teste, depois que você faz, você realmente fecha, bate o martelo no instrumento que você de fato vai utilizar para coletar seus dados, né? Isso precisa. Esses itens que eu estou colocando aqui, que seriam itens que podem estar no teu cronograma, são itens obrigatórios da metodologia do teu projeto, tá? Se você está me acompanhando, sabe, já captou isso, que são itens que também devem estar na metodologia do teu projeto. Me perguntaram esses dias se professor, se o cronograma não for cobrado na estrutura do meu projeto, eu posso colocar um cronograma dentro da metodologia? O que foi que eu falei? Dentro da metodologia, você não vai colocar um cronograma como é um cronograma, como que é a estrutura de um cronograma, tá? Né? Porque existe uma estrutura do cronograma, que eu não vou passar, a aula de hoje não é mostrar a estrutura de um cronograma, mas falar sobre esse tipo de sessão especial dentro de um projeto. O cronograma, como estrutura, ele não entra na metodologia, mas todos os itens que compõem um cronograma, eles estão implicitamente ou explicitamente dentro da tua metodologia. Por exemplo, o que eu falei para vocês que pode estar no cronograma, a definição da amostra, que pode estar no cronograma, a elaboração do pré-teste, né? Elaboração de instrumentos. Eu inseri a questão da parte de pesquisa bibliográfica, né? Que pode também você pode linkar com as disciplinas. Isso aí vai estar na tua metodologia. Na metodologia, digamos, se a gente fosse quebrar essa metodologia de um projeto em 3 partes, a metodologia, a primeira parte é a descrição da área ou do objeto de estudo, a segunda parte é a descrição da parte de coleta de dados e a terceira parte de análise de dados. E quando você olha para um cronograma, você vê isso também. Você vê, por exemplo, definição de amostra, objeto, que seria a primeira parte da metodologia. Quando você vê num cronograma, elaboração de pré-teste ou do instrumento definitivo. Isso é o quê? Coleta de dados. Quando você coloca lá, por exemplo, análise ou, por exemplo, dentro de um cronograma, a parte de
tabulação de dados, enfim, isso aí já é análise de dados. E isso vai estar na metodologia também. Então, o cronograma também esboçado, ele vai ser um aliado para que você consiga também construir uma excelente metodologia, né? Bom, seleção e treinamento dos entrevistados, se você trabalha com essa técnica, coleta de dados, realmente a coleta de dados, veja que antes da coleta de dados, eu tive vários pontos, né, que eu posso destacar no meu cronograma. Seleção e treinamento, elaboração de instrumento definitivo, pré-teste e tudo mais. Só depois é que eu falo a parte de coletas. O cronograma que as pessoas geralmente fazem para constar em um projeto de seleção é esse que só vai ter lá coleta de dados. Pronto, e acabou. O teu melhor cronograma é aquele que vai ser o mais específico possível, tá? Quando você mostra especificidade num cronograma, nesse detalhamento, você mostra que você sabe como que a coisa deve ser feita. Quando você vem apenas com coleta e análise, ou seja, só com esses dois pontos muito genéricos, aí a tua proposta ela vai ser entendida como uma proposta muito genérica e você vai se passar como o candidato que não tem noção exata daquilo que precisa ser feito para que a coleta ela seja executada. Mas quando você vem com um cronograma todo detalhadozinho, aí sim você mostra a especificidade da tua pesquisa, né, as particularidades, você mostra o passo a passo mesmo ali em tempos, né, e aí isso fica claro para o avaliador que você tem noção da pesquisa. Coleta, processamento de informações, preparação de relatório, do relatório de pesquisa, tá bom? Então essa parte aí, processamento de informação, o que seria o processamento de informação? A análise, e você pode especificar ainda mais. É claro que essa especificação vai depender de quê? Vai depender do tema, do tipo de pesquisa, da abordagem. Algumas pessoas que são da pesquisa qualitativa, essas pessoas elas vão, por exemplo, elas vão falar sobre que tipo de análise de discurso ela vai utilizar, como que vai ser feita essa análise, por exemplo, existe um momento de tabulação, de categorização, enfim, ela pode especificar mais se ela quiser. Quem é da pesquisa quantitativa vai dizer, por exemplo, quais as análises vão ser feitas, se vai ser feita em fase, que tipo de análise vai ser feita em que fase, né? Se existe uma sequência lógica de ter essas fases e de determinadas análises serem feitas em determinadas fases. Então você pode colocar isso também no teu cronograma, tá? E o orçamento, ele vai coroar a tua proposta de pesquisa, porque você mostra que você tem a noção do que eu falei agora há pouco, da viabilidade da tua proposta de pesquisa, né? Quando você não tem noção do quanto que a tua pesquisa, você vai gastar na tua pesquisa, você mostra fragilidade para o teu avaliador, porque lembra que eu falei na entrevista, na live da entrevista sobre a questão das perguntas, uma das perguntas, as perguntas clássicas, né? Uma é a questão de bolsa, outra questão de se trabalha, se não trabalha, porque eles querem saber se você tem condições de se manter, porque toda pesquisa tem gastos, né? Como eu falei para vocês. Então, se você não tem noção dos gastos da tua pesquisa, você não tem como se defender dizendo, olha, eu consigo me manter financeiramente dentro do projeto. Aí vem um avaliador, né, um professor que está lá na banca, ele vai dizer o seguinte, olha, mas você sabe quais são os teus custos? Qual é o teu custo de equipamento? Qual é o teu custo de insumos? Não sei nem o que é isso, né? Quanto tempo de pesquisa? Quanto tempo você vai ficar realmente fazendo a pesquisa? Existe gasto com pessoal, recurso humano? Não sei, acho que pode ter. Então, não existe o não sei, eu acho que pode ter. Você tem que ser assertivo realmente na hora dessa arguição, especialmente se surgirem essas perguntas relacionadas ao orçamento da tua pesquisa, porque isso é viabilidade, né? Um dos pontos que eu falei da justificativa do projeto, estou falando aqui de dois pontos que eu chamei de sessões especiais de um projeto, né? As sessões especiais do projeto. Só que todo o projeto, existe uma harmonia.
Independentemente da sessão, elas acabam conversando. Não existe uma sessão que é independente da outra, né? Acabei de falar para vocês. O cronograma se articula muito com a metodologia, o orçamento vai se articular com o cronograma, que se articula com a metodologia, que se articula com a tua introdução e no momento em que você precisa justificar a tua pesquisa na introdução, né? Além de tudo isso, se articular com o coração, com os corações, né, do projeto, que é metodologia e objetivos. Quando você está querendo justificar a tua proposta de pesquisa, uma das coisas que é importante você ter em mente é: a minha pesquisa ela é viável ou ela não é viável? Viável em diversos aspectos, não vou falar de justificativa de pesquisa nessa live e nem de viabilidade, mas no aspecto dessa seção orçamento, que é custos, existe a questão da viabilidade financeira, econômica da pesquisa, ok? Por exemplo, tem muita gente que fala que vai fazer pesquisa em um local distante, vou fazer coleta não sei aonde. Isso é distante da sede desse programa de mestrado. O programa de mestrado não tem, por exemplo, como te bancar, não tem bolsa, não tem dinheiro para dar gasolina no carro, não tem nenhum carro para te levar para esse tipo de coleta. E aí, qual é a viabilidade da tua proposta de pesquisa, né? E quando eu digo que as coisas elas casam, é que assim, se você estudou o programa antes, você sabe se ele tem condições ou não, né? Condições ou não de te oferecer, por exemplo, os equipamentos que são próprios da instituição, né? A gente fala de contrapartida, a contrapartida institucional, para que a tua pesquisa seja executada. Então, por exemplo, eu sei que uma das contrapartidas institucionais, ou seja, que faz parte daqueles equipamentos ou estrutura física do programa, eu vou conseguir utilizar para executar minha pesquisa. Mas eu estudei o programa antes e eu vi que determinada coisa, laboratório, espaço físico, insumo e tal, o programa não consegue me oferecer. Como que eu vou fazer isso? Então eu preciso mostrar isso na justificativa, eu preciso mostrar isso no orçamento, eu preciso mostrar isso na entrevista, tá bom? Espero que tenha ficado entendido para vocês esses principais aspectos, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Simone tá aí, Eli. Obrigado, amiga. Vamos ver as perguntas. Aqui. A Rosana colocou assim: Prof, um anteprojeto é relativamente um trabalho pequeno, não cabe tudo. Pode ser um problema? Então, Rosana, o projeto, cada vez mais os projetos estão sendo cobrados realmente em menor tamanho, né? Pequenos realmente. Eu lembro bem do seu projeto que ele é bem curto, né? A gente deu uma olhadinha nele. E isso não é só do seu projeto. A maioria, os que ainda cobram projetos de 14 páginas, 20 páginas, eu acho que para daqui a 2, 3 anos já não vão mais cobrar. Porque eles querem assertividade, eles querem isso. Eles querem cada vez mais que o candidato mostre, nesse pouco espaço, né, que tem de 4, 5, 6 páginas às vezes, que ele mostre que ele sabe o que ele quer. Então, por exemplo, eu posso falar aqui 20 horas com vocês e eu não falar nada. Eu posso chegar aqui e fazer uma live de 20 minutos e eu falar tudo. E isso é uma característica do bom candidato, né? Da pessoa que não só vai pesquisar, mas que depois vai ter que esboçar essa pesquisa num relatório final, numa dissertação, enfim. Então, essa é uma característica que é cobrada do candidato. Se ele é uma pessoa que é objetiva e se ele sabe realmente aquilo que ele quer pesquisar, o que é realmente importante. Então é por isso que os projetos são cada vez menores e isso não é um problema. Isso não é um problema para o mestrado, talvez seja um problema para a gente, né? Entendi a tua pergunta, para a gente que não está acostumado a sintetizar as coisas. A gente, classicamente, né? A gente foi criado para escrever muito, um projeto enorme. Eu lembro, eu fui teu professor, né, na graduação, isso, entregando aqui a nossa idade, há mais de 10 anos atrás, e eu lembro que naquela época, um projeto, ele era extenso, se escrevia muito, né, as fundamentações teóricas eram enormes. Hoje em dia isso não é mais aceitado. Por quê? Porque a coisa mudou, né, e a gente tem que se adaptar com isso. Por isso que eu estou falando para vocês, nunca enrolar na escrita e sempre ser o mais objetivo possível, tá?
A Annalise colocou assim, quanto tempo eu posso colocar no cronograma? Quanto tempo? Annalise, eu sempre, por exemplo, o mestrado ele tem 2 anos, então você coloca os 2 anos do mestrado. Se não tiver em edital esse cronograma, se te cobram só um cronograma, se não tem uma estrutura, alguns já trazem a estrutura, que isso é muito bacana. Que aí você não fica aqui batendo cabeça, perdido se o teu cronograma está legal ou se ele não está legal. Mas, se não tiver, você vai colocar os 2 anos e você pode optar por colocar por trimestres, né? Tentar quebrar em trimestres, porque aí fica legal. Você não tem nenhum cronograma muito enxuto, mas também não tem aquele cronograma enorme que não cabe dentro do formato, dentro da norma, da estrutura da formatação do projeto, tá? Deixa eu ver aqui. A próxima pergunta. Vou mandando pergunta na caixinha, tá, gente? Que... Professor, devemos seguir a ordem do edital, por exemplo, a revisão de literatura antes do projeto? Devemos seguir a ordem do edital, a revisão da literatura. Deixa eu entender essa pergunta. Devemos seguir a ordem do edital, por exemplo, a revisão de literatura antes do objetivo? Ah, entendi. Sim, Hugo. Se o edital tem uma ordem, uma sequência, uma estrutura, você vai seguir essa estrutura, tá bom? Nada de inventar. Nada de inventar. Nem inserir sessão que não foi cobrada ou botar em sessões separadas, tá bom? Ó, o Murilo colocou assim, eu estava participando de seleção de mestrado e fiquei justamente na fase de análise de projeto, né? Então, né, as fases eliminatórias, a análise de projeto, geralmente, ela é uma fase eliminatória, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Nunca escrever o projeto nas buchas, como a gente fala, em cima da hora. É sempre ter realmente o que eu falo de preparação. Preparação, você tem um tempo antes para escrever, aí depois você volta para o projeto, você pede para alguém mais experiente dar uma olhada no projeto, você corrige, sempre tem alguma coisa para a gente corrigir, tá bom? E como eu te falei, né, Murilo, nessa aula aqui, na questão dos detalhes. Para muitas pessoas, cronograma e orçamento é uma coisa que eu vou deixar para fazer quando? No final, depois que eu fiz lá bati cabeça com o meu problema, bati cabeça com os meus objetivos, com a minha metodologia, aí sim eu vou pensar no meu cronograma, aí sim eu vou pensar no meu orçamento. E aí a pessoa esquece que são sessões que são extremamente importantes e que não estão na estrutura do projeto à toa. Elas estão porque elas têm sim coisas que vão ser cobradas e observadas pela banca, tá? Oi Célia, tudo bom? Tem um pouco Lattes, acabei de sair, Angel Jane. Tem um pouco Lattes, acabei de sair da graduação. Isso pode ser um empecilho? Não. Angel Jane, eu fiz uma live semana passada falando sobre isso, tá? Acho que foi da live da quinta-feira, foi da sexta-feira. E o que eu posso dizer não é um empecilho, tá bom? E aí, se você não assistiu essa live, no meu IGTV tem essa live. Tem todas as lives aqui da imersão. Elas vão ficar até semana que vem salvas no meu IGTV. Depois elas saem do ar. Então aproveitem para assistir as lives que vocês perderam, tá? Não é um empecilho por N motivos. E aí todos esses motivos eu coloquei nessa live, tá bom? O Hugo colocou, prof, comente um pouco sobre a diferença entre revisão de literatura e referencial teórico. Bom, isso é uma questão de nomenclatura, tá bom? O referencial
você mostra, tanto pela revisão quanto pelo referencial, você vai mostrar ali um panorama do que está sendo feito sobre aquele tema que você escolheu, ok? Existe sim, obviamente, uma discussão teórica, epistemológica, do que é revisão da literatura, o que é referencial teórico. Isso vai depender muito de quem é teu referencial para classificar e definir uma coisa e a outra coisa. Brevemente, a revisão da literatura é um tipo de estudo. E referencial teórico é um momento dentro do teu trabalho onde você vai mostrar esse panorama, tá bom? Marli colocou. Se eu vou usar 2 dispositivos na coleta, preciso fazer o pré-teste dos 2? Se eu vou usar 2 dispositivos na coleta, preciso fazer o pré-teste dos 2? Sim, Marli, sim. Se você vai utilizar 2, né, diferentes, públicos diferentes, aí você faz o pré-teste. Pode colocar lá. Mas você pode colocar pré-teste dos instrumentos, tá? Prof, a qualificação geralmente acontece em que momento ela deve estar no cronograma? Então, a qualificação ela vai estar antes da defesa final, ou antes, dependendo muito do programa, a elaboração do relatório, né? Alguns programas chamam isso, elaboração do relatório, ou defesa do relatório. Então, é nesse momento antes da defesa da dissertação ou da defesa e elaboração / defesa do relatório. Desculpa. Deixa eu ver. Samuel perguntou, qual o valor dos seus cursos? Samuel, eu vou abrir uma nova turma do meu curso de aprovação em mestrados em setembro, tá bom? E aí, assim que abrir a nova turma, eu aviso a questão essa questão de valores, beleza? Se você tá nas minhas listas, se você tá no meu canal do Telegram, você vai ficar informado por meio dele, tá bom? Deixa eu ver, tem algumas... Vocês foram colocando perguntas aqui no chat, né? Ao longo do chat. Deixa eu ver quais são as perguntas. São 18h59. Tem que ter cuidado aqui com o horário. Ai. Deixa eu ver aqui. Algumas eu já perguntei. A Edka falou, passa voando, né? O planejamento é uma grande preocupação dos orientadores do programa, exatamente. Isso é um grande problema, né? Às vezes, inclusive de... Como é que se fala? De relacionamento com o orientador. A falta de planejamento do orientando pode desencadear isso, né? Um problema de relacionamento com o orientador. O Fábio colocou, fazer uma boa gestão do tema é fundamental, exatamente. Muita gente não consegue se organizar, planejamento ela é realmente assim, um pouco complicado. Muitos acabam adoecendo porque não sabem fazer a gestão do tempo. Exatamente, Érica. O senhor poderia disponibilizar um cronograma de projeto detalhado? Luiz, tudo que é relacionado a documentos, tá bom, gente? Projeto, algumas pessoas têm me pedido, pessoas podem me dar um projeto, um cronograma, disponibilizar um PDF, não sei o quê. Esse tipo de material é exclusividade para o pessoal que é meu aluno do curso, tá bom, gente? Aqui no Instagram, nas minhas redes sociais, eu ofereço conhecimento, né? E esses detalhes, que eu acho que são extremamente importantes. E eu sempre falo para vocês, assistam as lives anotando, registrando tudo aquilo que eu falo, tá bom? Se você fizer isso, você não precisa de um material meu para poder elaborar seu cronograma, tá? Às vezes o material deixa a pessoa preguiçosa. Ah, eu tenho um material ali, depois eu vou dar uma olhada. E você nunca dá essa olhada, entende? Aí para os meus alunos do curso, quem é aluno do meu curso, tem esse material, tem modelo de projeto, tem modelo de orçamento detalhado, de cronograma detalhado, porque enfim, são os alunos do curso pago. Aqui para esse trabalho que eu faço de divulgação científica,
gratuito nas minhas redes sociais, eu ofereço isso aqui que eu acho que já é muita coisa, né? Mas material mesmo eu não posso, até porque não seria justo com o pessoal que está lá junto comigo no curso. Aí ele colocou, o José colocou, planejamento é tudo, ele colocou, gosto muito das lives, te acho tão inteligente, amigo. Obrigado, amiga. Lá. A Célia colocou, Neto, por que sair do as lives? Então, amiga, porque assim, o que acontece? Se eu deixo lives no ar, a mesma coisa, o mesmo princípio do material. Se eu dou material, a maioria das pessoas não vai olhar para esse material, não vai assistir a live registrando, anotando, fazendo as anotações que eu acho que é extremamente importante. A mesma coisa se eu deixo aqui live salva por muito tempo. Quem é meu aluno, por exemplo, dos meus cursos, sabem que muitas coisas que eu falo aqui, que eu projeto, que eu aprendi a fazer projeção de slide pelo Instagram, são coisas que estão lá dentro do meu curso, né? Entende? Então eu faço os momentos de divulgação, de aulas, essa doação realmente. Só que aí é o que eu falo, você realmente quer? É objetivo seu? Tem 32 pessoas comigo nesse momento. Essas 32 pessoas querem, elas vão acompanhar, elas vão assistir realmente, elas vão se comprometer. Comprometimento é tudo na vida da gente, né? Então, a live foram 20 lives, 4 semanas, eu venho avisando sempre para todo mundo e eu sempre avisando desde o início, assista. Se não puder assistir ao vivo, ela vai ficar salva, mas ela tem tempo para ficar salva. Então, assim, não é ruindade, inclusive é uma bondade, né? Eu tirar, que é para realmente saber se você se comprometeu ou não. A Cláudia botou materiais. Não entendi. Beleza, gente? Ó, eu acho que daqui a pouco já fecha, né, meu horário aqui no Instagram. Meu horário no Instagram. Que são 1h. O Murilo colocou, foi meu professor por uma aula na pós. Já vou garantir minha vaga no curso pago. O Murilo colocou, vem mestrado, né? O pessoal que já é meu aluno coloca a hashtag MestraMPM, viu, Murilo? Aqui onde você vai colocar essa outra hashtag. Tamo junto. Gente, amanhã é quinta-feira, né? Amanhã é quinta-feira. Amanhã é a penúltima live da imersão. Então, assim, tá me acompanhando desde o início? Não perde essa... Eu falei, olha, sexta-feira eu falei assim, na próxima semana, que é a última semana da imersão, não perca, porque só vai ser assunto pancada e eu vou trazer projeção. E eu estou cumprindo. Desde a segunda-feira eu estou projetando coisas aqui importantes para vocês, né? E amanhã vai ser mais uma temática pancada, sexta-feira vai ser outra para a gente fechar com chave de ouro. Então não perde as lives, tanto de amanhã, que é a penúltima, quanto da sexta-feira, que é a última, tá bom? Que aí você fecha com chave de ouro. Você vai ter mais uma semana com essas lives salvas no meu IGTV para você rever, anotar e tudo mais. Aí depois elas saem do ar. Isso, exatamente. Ok, gente? Beleza, vocês querem fazer o print lá daquele negócio? Deixa eu tirar aqui rapidinho. Ó, se vocês quiserem fazer o print desse slide aí, vocês façam agora, tá bom, gente? A referência é Richardson, só que eu não lembro o nome. Perdão, não lembro o ano. Mas é um livro do Richardson, é uma referência que eu utilizo nas minhas aulas. Façam aí o print, depois me marquem, tá bom? Beleza? Fizeram o print? Tenho que encerrar agora, senão o Instagram me derruba. Junto com vocês. E a Cris está me cobrando para deixar as aulas na plataforma do aluno.
Todas essas aulas ficam lá para os alunos do meu curso, tá bom, gente? As 20 lives vão ficar no módulo extra do meu curso para os meus alunos. Ok, Cris? Não se preocupem. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Até amanhã. Fiquem com Deus. Beijão.